Bom, este ciclo de debates procura discutir questões diversas e que giram em torno de problemáticas como diferença, identidades e invisibilidades e suas relações com as produções culturais, literárias e discursivas e epistemológicas dos sujeitos dissidentes das normas de gênero, raça, sexualidade, etc. Temas como racismo, educação intercultural, sistemas de representação, microfísicas do poder, processo de subjetivação, são alguns dos temas pertinentes para o debate. A programação iniciou no dia 24 de junho e se estende até agosto, com a presença de uma diversidade de pesquisadoras de diversas partes do Brasil e de várias instituições. Na próxima semana, já você pode se agendar, nós teremos a roda de conversa intitulada Diferenças e Conflitos Epistemológicos da Presença Indígena no Ensino Superior. E teremos a presença da professora doutora Flávia, que já esteve conosco como mediadora na semana passada, e ela é da UFRA, e a professora Marília, que é da UFOPA, mesmo horário, na semana que vem, sobre educação indígena. Esse ciclo de debates é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades e também faz parte do projeto de extensão Clube de Leitura, Literatura e Invisibilidades, Formação de Leitor e Diversidade. Como sempre, todos os nossos encontros a gente faz uma homenagem, e esse quinto encontro nós vamos dedicar a uma grande atriz, e nós pedimos a Michele que fomente a nossa homenagem. Conseguem ouvir? Sim. Bom, neste encontro, homenageamos Ruth de Souza, mulher negra, ilustre artista, que nos deixou. Premiada internacionalmente, Ruth teve sua vida regada pela arte. Aprendizado artístico se construiu a partir do teatro experimental do negro. Mais do que uma atriz de talento e renome, Ruth de Souza foi uma semeadora. Plantou no meio artístico, através de seu corpo arte, diante dos olhos do mundo, a semente que ainda continua a germinar diante de telas. Sua imagem, reproduzida em preto e branco, ganhou telas, adentrou casas e teceu sonhos. Sua imagem percorreu vielas, ganhou cores e visibilidade. Ruth de Souza, amante da arte, mãe das muitas mulheres que persejam. Ruth, arte viva nos corpos pretos, artisticamente presente. Então, segue a nossa homenagem a Ruth de Souza, uma grande atriz negra, que, através dela, nós também homenageamos a todas as atrizes negras do Brasil, tantas vezes invisibilizadas e nem sempre colocadas em papéis de protagonistas. Somos da Universidade Federal Rural da Amazônia, pertencemos ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade, vinculado ao CNPq, que agrega docentes, pesquisadores do curso de Letras, Língua Portuguesa do campus Tomé Açu, e seus respectivos discentes orientandos. No dia de hoje, a temática é tessituras imagéticas entre identidades e invisibilidades, e temos o prazer de contar com duas pesquisadoras que eu conheço bem e que estimo muito, a Tatiana e a Cláudia, e teremos como mediador o professor Carlos Correia, também que estimo muito, nosso professor da casa, do campus Tomé Açu, que sempre está conosco, muito disponível e alegre. Então, antes de dar continuidade, eu gostaria já de agradecer às palestrantes pela pronto aceite ao convite que a gente fez, né? Depois a gente vai ter mais tempo para agradecer, mas eu quero agradecer desde já. Também agradeço os intérpretes de Libras, o Cláudio e a Áurea, que também sempre estão com a gente e que garantem a tão importante acessibilidade comunicativa. Então, muito obrigado, Cláudio e Áurea. Também a gente agradece aos profissionais da TI da UFRA, Campus Tomé Açu, o Everson, a Josiane e o Wagner, que também sempre nos auxiliam com a questão tecnológica,
destacando que, nesse momento, também esse evento está sendo transmitido pelo Facebook. Eu vi agora se alguém perguntou se está sendo gravado. Sim, então está sendo transmitido no Facebook e fica lá disponível na página. Então, agradecemos a Everson, Josiane e Wagner. Também sempre agradecemos o apoio da professora Rafaela Akimi, a Michele, que leu a homenagem, que sempre colabora com o texto da homenagem. Muito obrigado, Michele, e agradeço aos integrantes do grupo de estudos em literatura e invisibilidades. Agora, nós passamos a palavra ao professor Dr. Carlos Alberto Correia, que apresentará as nossas palestrantes, e daremos seguimento às suas falas. Lembrando que as falas professoras, durante a fala das professoras, você pode deixar comentários e perguntas no chat. Então, professor Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor Marcelo. Com muita alegria, venho alegre aqui, né? Você retomou isso, bacana. Proporcionar essa mediação. Inicialmente, eu quero agradecer as pessoas que estão presentes, apontar que pelo chat a gente consegue perceber o alcance dessa roda de conversa, desses eventos, né? Então, isso é muito importante para pensar as dimensões que a gente está conseguindo atingir nesse nosso processo de pandemia. Então, o alcance que está tendo esses encontros é um diferencial positivo e isso vai congregar em muitas vozes que a gente quer ver participando nos comentários, tá? Então, o espaço de comentários no chat é feito para que vocês interajam e tenham esse debate. Então, inicialmente, eu desejo boa tarde a todos e todas, agradecer a presença de vocês aqui no nosso evento. Então, desejar que vocês tenham um bom encontro, que sejam bem-vindos a esse encontro de literatura e invisibilidades em debate. Eu sou o professor Carlos Correia e vou mediar essa roda de conversa com as professoras doutoras Tatiana Brandão de Araújo e Cláudia Marisa Matos Brandão. Professoras, muito obrigado pela colaboração, é um prazer mediar essa conversa com vocês. A temática da nossa conversa se pauta em tessituras imagéticas entre identidades e invisibilidades. Essas temáticas são muito importantes, muito atuais e desempenham grande relevância, né, para a discussão no campo da linguagem e das múltiplas plataformas que a gente tem. Nesse sentido, a gente percebe o quão visual nós somos, né? Somos seres visuais, seres imagéticos, uma vez que estamos cercados, mediados por meio dessas imagens e de suas linguagens, né? Agora, a gente cabe pensar um pouco esse processo dentro da temática do evento. Essas imagens, elas são inclusivas, elas nos incluem a todos, ou elas são excludentes, tem uma seleção. Então, é importante a gente perceber, dentro do contexto de produção, que as palestrantes vão trazer para a gente, as temáticas que elas vão abordar, esse processo que é significativo de contexto, né? Para que esse evento aconteça, eu também faço, assim como o professor Marcelo já fez, agradecimentos aos parceiros envolvidos. Então, a gente ressalta a equipe da TI, que é responsável por essa transmissão, esses elementos técnicos, a Josiane, o Wagner e o Everson, e os intérpretes em Libras, que promovem a acessibilidade comunicativa, que é o Cláudio Gonçalves e a Áurea Ferreira, que são da UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para a gente ter o nosso encontro, né, eu vou passar algumas orientações gerais, retomar, o professor Marcelo já trouxe essas considerações, mas é importante que a gente entenda um pouquinho para que elas servam, né? Primeiro, essa atividade está sendo inicialmente transmitida pelo Google Meet, mas também está veiculada lá no Facebook do curso de Letras Língua Portuguesa. Quem puder dar uma curtida na nossa página, compartilhar essa nossa apresentação de hoje, vai estar colaborando para que ela tenha mais acessos e maiores discussões, ok? A gente solicita também que todas as pessoas presentes desliguem seus microfones e também as câmeras. Então, onde você faz isso? Lá embaixo, na página do Google Meet mesmo, tem 3 ícones, um do microfone, outro da câmera. Clica para ficar desligado, que você contribui muito com essa acessibilidade comunicativa, tá? O professor já retomou sobre o certificado, ele vai estar disponível lá naquela página onde vocês fizeram a inscrição, tá? E a gente pensa que a conversa de hoje vai gerar muitos comentários, muitas perguntas, e essas devem ser escritas lá no chat. Com isso, eu vou fazer essa compilação e promover essa discussão com as professoras. Professora Tatiana, a gente vai começar com a senhora, é isso? Isso mesmo. Então, eu vou te apresentar aqui, se você quiser já ir apontando a sua apresentação, você já fique à vontade, ok?
Tá bom. Então, a nossa mesa, o título da nossa mesa é Tessituras Imagéticas entre Identidades e Invisibilidades. A primeira palestrante é Tatiana Brandão de Araújo. A Tatiana é graduada em História, tem bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande, é mestre em Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda em História pela PUC, Rio Grande do Sul. Pesquisadora do Fotografen, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, vinculado à Universidade Federal de Pelotas e também cadastrado no CNPq. Em suas produções, a professora privilegia os temas História, Teorias Feministas e Cinema. Professora, boa palestra. A senhora tem 30 minutos para que a senhora conduza aí a discussão. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Bom, primeiramente, boa tarde, agradecer o convite, né, diretamente eu falei com o Marcelo, mas agradeço a todos aí do grupo, e a oportunidade também para compartilhar um pouco da minha pesquisa, e o que eu vou falar com vocês, conversar um pouco, é exatamente um pedaço, um elemento aí que eu trouxe na minha tese de doutorado, que eu terminei agora em março. E a tese, eu fiz sobre cinema noir estadunidense, o movimento, o pós-guerra e discussão de masculinidades. Eu preparei um texto para não me perder, espero que não fique muito chato, e também, né, para marcar esse tempo aí de 30 minutos, né, e não ter problema com isso. Então, o objeto da minha discussão é o cinema noir, é um movimento que marcou as décadas de 40 e 50 do cinema estadunidense, tratando sobre atividades criminosas, principalmente, né, nas grandes cidades do país, mas nem todos os filmes são sobre, no caso, se passam em metrópoles. Constantemente, as histórias abordam personagens que habitam as noites nessas cidades, figuras que agem fora da lei e fora das normas sociais. Gosto de discutir o cinema noir, situado não somente a um contexto marcado por uma retórica dicotômica nacional, né, pensando aí Segunda Guerra e Guerra Fria depois, assim como pensar ele em relação às possíveis relações que podem ser feitas com o passado estadunidense, com a cultura estadunidense. Sentimentos, então, de nostalgia que vão tomar conta desse pós-guerra, com um modelo de família oitocentista, branca e classe média, habitando subúrbios, assim como a figura de uma masculinidade normativa estadunidense que vai remeter a narrativas de conquista do Oeste, embates da fronteira, e que vão afirmar uma figura do homem branco durão, né? Que aí, em inglês, se utiliza muito o termo white tough guy, né? Que é como se refere a essa figura desse homem branco, que é o que eu vou, enfim, falar um pouco aqui para vocês de alguns dos personagens. Então, esse modelo do white tough guy é uma presença constante na ficção e na história estadunidense, como protagonista de narrativas que legitimam noções como progresso e civilização. Segundo a autora Megan Abbott, ele é um ícone de nostalgia, que tem esse seu status solidificado a cada reemergência. Como ela afirma, é uma figura de um sonho antiquado, uma fantasia branca recorrente que ainda persiste. Então a gente pode pensar esse modelo aí como protagonista de filmes variados, de ação, western, aventura, sci-fi, policial, desde aí da primeira metade do século XX até os dias de hoje, né? A gente sempre se encontra com ele aí no audiovisual, seja nos filmes, seja nas séries, né? E também na literatura. O cinema noir, no caso, ele é marcado por esse protagonista que vaga as ruas das cidades estadunidenses, sobrevivendo ou não aí às tentações da metrópolis. Nesta breve fala, apresento um possível debate sobre a utilização da noite, da escuridão e das sombras nesses filmes como uma representação simbólica de ameaças a essa masculinidade branca heteronormativa em um urbano apresentado como hostil. Entendo que o contraste de áreas claras e sombreadas das imagens, em muitos casos, eram empregados para afirmar um discurso moral sobre gênero, sexualidade, assim como também raça e etnia. Neste sentido, é válido apontar que o período do noir acompanhou a vigência do Código Reis. O Código Reis, ele foi um código de censura que marcou a produção hollywoodiana por mais de 3 décadas. Ele foi implementado em 1934
E ele vai marcar muito o discurso presente e algumas omissões, alguns discursos codificados que a gente vê presente nesse cinema da Era de Ouro de Hollywood, e também mais avante, porque ele vai ser retirado aí no final da década de 60. Em um texto do escritor estadunidense de ficção policial Raymond Chandler, ele afirmou que as ruas em que o detetive andava eram escuras com algo além da noite. Segundo a autora Megan Abbott, o sentimento presente na afirmação do autor remete às narrativas imperialistas sobre o coração das trevas, marcando uma relação existente da ficção policial estadunidense, que surge na década de 20 e influencia o noir, com as histórias literaturas sobre o Oeste no século XIX, principalmente através da figura do detetive. Eu vou compartilhar minha tela. Espera aí. Tá aparecendo? Sim, está começando a aparecer. Ótimo. Apareceu? Sim. Tá. Nessa literatura do século XIX, muito inspirada por histórias que eram escritas nos jornais, foi construída uma mitologia da relação de contraponto entre detetives e os foras da lei, né, os outlaws. No entanto, o detetive é tanto um agente da lei como um fora da lei. Ele age fora das estruturas das autoridades, né, ele fora das legalidades, das instituições, e ele se move por uma justiça pessoal, muitas vezes. Como o sujeito que vagava pelo Oeste, o detetive do século XX conhece o universo do crime, uma figura que está no limiar entre uma noção de civilização e a barbárie, e se beneficia de informações tiradas de lá, algo que os policiais comuns não conseguiriam. Nesse slide, eu só trouxe alguns exemplos, né, de alguns desses personagens que vão povoar esse universo do noir, né, e vão estar muito presentes tanto na literatura policial, aí que surge na década de 20, estadunidense, como aí nesses filmes da década de 40 e 50 do noir, como filmes que o noir vai influenciar e que estão presentes até hoje, né? A gente pode reconhecer isso facilmente em séries e filmes também. Nas narrativas presentes no cinema policial e de crime, essa figura do White Tough Guy se efetiva como aquele que irá se sobrepor ao urbano sem lei, às tentações dos vícios, ao dinheiro do crime e à corrupção que também atinge as instituições. Diferente do western, a paisagem não é natural, mas sim o urbano que não oferece possibilidades a esse herói. Para ser esse homem, ele afirma-se como uma figura insensível, violenta quando necessária, que tem sua lógica marcada pela ação, mais do que por qualquer exercício intelectual de detecção. E aí já traz aí uma diferença aos detetives que a gente conhece da literatura britânica, né? Esse modelo de masculinidade do homem branco, presente nessas narrativas, é afirmada pela sua diferença em relação a outros homens, indígenas, mexicanos, japoneses, negros, e também distanciada de tudo que é considerado feminino na sociedade em questão. Então, ele afirma sua identidade a partir dessas diferenças, né? Para o autor Frank Krutnik, o que está em questão nessas narrativas é a legitimação idealizada do herói e sua masculinidade invulnerável. Como afirmou Vitor Russo, homens de ação e força são a encarnação da cultura estadunidense, homens que não expressam sentimentos além da raiva e da violência. E aí eu lembro a Bell Hooks, que vai falar, né, que a raiva é a única emoção do homem que é valorizada pelo patriarcado. A cidade, no filme noir, pode ser pensada como, então, esses espaços de disputas e confrontos identitários. O protagonista, nesse tipo de ficção, apresenta uma necessidade de afirmar sua branquitude, sua masculinidade convencional. Tais elementos estiveram presentes no cinema, com algumas diferenças na literatura, sendo a literatura um espaço que explorou alguns desses elementos de uma maneira mais explícita, né? E dialogam diretamente com o desassossego do protagonista em lidar com a falta de controle sobre o mundo estável, e aí como eu trabalhei com o contexto do pós-guerra, né, isso se liga muito a esse contexto, e que coloca seus privilégios e objetivos em questão, em relação a trabalho, formação de família e na compra da casa para morar. Aí, no caso, na minha tese, eu também fiz essa relação com o sonho americano, né, e como o protagonista do noir, ele está sempre dialogando com essa noção de sonho americano. Em uma leitura simbólica da visualidade do noir, é relevante entender que o uso da luz e da escuridão é uma herança do imaginário eurocêntrico imperialista que influenciou, inclusive,
noções de beleza no cânone da história da arte. A cor branca e a luz, nesse sentido, são o centro pelo qual os demais são julgados e marginalizados. No nível simbólico, pode caracterizar os que habitam a escuridão como o outro, seja na questão de gênero, sexualidade, raça ou etnia. No quesito de ideias, o iluminismo e sua afirmação da razão têm grande contribuição no imaginário da luz sobre o mundo escuro. Como afirmou Ibram Kendi, a luz ela torna-se uma metáfora do ser europeu, no caso branco. E aí eu trago a Raewyn Connell, que vai estabelecer uma relação direta na construção de um modelo de masculinidade branca moderna com um processo histórico da colonização e a afirmação desse modelo em relação ao comportamento violento de conquista e submissão do outro. Elementos que não são estranhos às figuras masculinas consideradas heróicas pelas narrativas nacionais estadunidenses, seja elas ficcionais, né, como também as que a gente encontra nos livros de história, e que vão ser posteriormente celebradas por Hollywood desde o início aí do cinema. Segundo a Jane Place e Lowell Peterson, o visual de oposição entre luz e escuro, escondendo rostos e paisagens, assim como motivações e o caráter de personagens, transmite uma aura de mistério, então de um universo marcado pelo desconhecido. Se o noir se desenrola num universo de pouca luz, isso em si caracteriza o fato de que o homem não terá controle, pois habitará um espaço desconhecido e não domesticado. Logo, está vulnerável às ameaças, e isso pode ser um elemento de sua ruína, como constantemente é. As mulheres e os elementos relacionados a uma ideia de feminilidade, e aí colocados num âmbito fora da racionalidade, né, a gente entra naquele binário, pertencem ao âmbito do desconhecido, e por isso devem ser controlados. Então a gente tem muito essa construção de duas figuras femininas, né, que é a femme fatale e normalmente a dona de casa, a esposa, né, e esse ideal de feminilidade branca, domesticada, classe média, a gente nunca vai ver ela no âmbito da noite, nesse universo aí da cidade, das sombras, ela vai estar sempre no subúrbio, né, nesse espaço da luz, né, inclusive representada por outros elementos, como figurino, enfim, eu vou trazer alguns exemplos. A femme fatale, então, ela ameaça o protagonista branco por não ser essa feminilidade domesticada. Dessa forma, pertencendo a esse espaço simbólico da noite e das sombras. Então, é uma ficção que é marcada por um discurso binário, né, sobre gêneros, e que a gente consegue ver muito isso através dessa visualidade. Eu trouxe alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo, eu acho muito interessante, é um filme do Michael Curtiz, de 45, né, em inglês é o Mildred Pierce. Então, a Mildred Pierce, ela é uma dona de casa, e ela sonha, ela quer ser independente, ela vai querer ter um restaurante dela, enfim. O filme começa, a primeira imagem à esquerda. Essa imagem é o início do filme. E aí depois ele vai ter, a partir do flashback, ele vai contar por que ela chegou nesse ponto. Então, a gente tem nesse início aí, ela já dá para notar a diferença do figurino. Então, nesse momento, ela já está rica, digamos assim. Então, o figurino já mostra isso, né? E ela está numa completa ruína, ela deseja a morte, porque ela passou por várias situações, assim, que aí depois se vocês verem o filme, vocês vão notar, né? E aí esse momento, ele é cortado para nos apresentar por que ela chegou aí. E aí corta e nos apresenta a Mildred Pierce no começo, como essa dona de casa que vai sair desse âmbito, né? Então, é muito interessante como ele nos apresenta visualmente, a gente já pode ver a diferença dessas duas personagens. E é possível, não estou dizendo que seja a única leitura, de ver até como, assim, olha, ela saiu desse âmbito, desse espaço de segurança, ela quis essa independência e olha onde ela chegou. Dá até para a gente pensar num discurso aí, um cautionary tale, assim, né? E, claro, que é uma possibilidade de interpretação, mas é interessante como ele representa isso visualmente, né, essa diferença da personagem quando ela se desloca desse espaço, desse âmbito doméstico. Dois outros exemplos, eu trago a figura da femme fatale em dois filmes. Aí é o Dama de Xangai e o Fuga do Passado, e o que eu acho interessante em alguns desses filmes que eu notei é que a femme fatale, inicialmente, aí eu coloquei essa construção do binário com a primeira cena em que a personagem é apresentada,
e a última cena, ou uma das últimas cenas. E no caso da Dama de Xangai, é interessante notar, inclusive, a maneira como a Rita Hayworth, ela é enquadrada. Então, assim, eu notei a primeira questão, que a gente pode pensar na questão do figurino. Então, essas femme fatales, elas são apresentadas sob uma luz branca. Então, existe também uma questão de ideal de beleza, né, aí. O vestido é branco, e a gente vê que quando aí bota umas aspas bem grandes aí, a natureza dessa personagem, ela se revela ao longo do filme, né, que ela vai trazer essa ruína, no caso do primeiro, efetivamente, no outro ele se safa, digamos assim, tu já vê que ela é representada de uma maneira bem diferente, assim, não só a roupa, mas tu vê que ela já está sob sombras, no caso, e na questão da Rita, na Rita Hayworth, no Dama de Xangai, é a questão do enquadramento. Então, o personagem do Orson Welles, ele, digamos, ela começa como superior a ele, e ele termina superior a ela no final do filme. Então, são alguns elementos visuais que vão nos mostrando essa construção, né? Dessa mulher perigosa, enfim, dessa femme fatale. Eu quis trazer também um exemplo que não é noir, mas, de certa forma, em termos de estética, ele até pode ser pensado, mas é um filme de horror. O Jacques Tourneur, ele dirigiu alguns noir depois, né, porque não é um filme de crime, não é um filme que tem elementos de policial, ele é um filme já que trata com questões sobrenaturais. E, normalmente, quando é filmes mais sobrenaturais, não se caracterizam como noir. Mas é um filme que trabalha muito com essa construção binária do personagem feminino, dessa ideia da sexualidade domesticada, e ainda utiliza elementos como etnia e religiosidade para traçar essa diferença entre a luz e o escuro, né, representados por essa personagem, né. Esse é O Sangue da Pantera, é um filme muito interessante para pensar essa questão do binarismo, não só de gênero aí, né, e como é pensada a mulher, a ideia do feminino, e de um feminino que ameaça, né, esse personagem branco, né, esse homem branco heterossexual, enfim. Para finalizar minha fala, eu queria trazer um outro elemento que marca muito esses personagens que estão nas sombras e que ameaçam essa figura do homem branco. E muitas vezes se usa o termo queer-coded, ou queer-coding, né, que seriam os personagens que podem ser lidos como queer ou LGBT, e são apresentados de forma codificada, exatamente por a gente aí ter o Código Reis e isso não poder ser falado de maneira explícita, né? E eu tenho dois autores, que o Harry Benshoff e o Sean Griffin, eles vão usar o termo homossexualidade conotativa. É os únicos autores que eu ouvi falarem nesse termo. Eu prefiro usar o termo queer-coded, e é o mais utilizado, porque eu acho que é para a gente pensar que não é também só uma questão, ela é principalmente, na verdade, uma questão de gênero, né? E como essa sociedade está nos falando sobre o que ela entende sobre gêneros normativos, né? Sobre estereótipos também, né? E uma questão que marca muito a década de 40 é a interpretação desses gêneros não normativos representados, sendo tratados como um elemento do personagem vilão. Então, tu tem esse antagonista a um ideal de masculinidade que representa um estereótipo que não é dessa masculinidade ideal. Então, ele vai ser um personagem suspeito e uma ameaça a esse homem branco. Isso vai ser marcado muito na década de 40. E eu acho interessante pensar que é uma discussão que ela não se esgota, ela está muito presente quando a gente discute o cinema clássico, mas hoje em dia a gente pode... é muito utilizado a gente pensar esse queer coding, né, inclusive para outras discussões, e normalmente, eu não diria sempre, mas normalmente ela tem uma conotação não muito positiva, assim. Então é interessante a gente ver, inclusive é muito pensado em vilões de algumas animações da Disney, né, da franquia do James Bond, e pensar também em filmes como Silêncio dos Inocentes, né, e Vestida para Matar, do Brian De Palma. Então esses personagens lidos como queer, representando uma ameaça a esse homem branco heteronormativo, né? Então, outros personagens antagonistas ao protagonista branco e povoam esse universo sombrio, então vão ser esses homens e mulheres caracterizados com elementos estereotipados de comportamento.
e eles vão sempre causar uma incerteza suspeita no protagonista e que vai se comprovar ao longo do filme que eles realmente eram uma ameaça. Personagens que subvertem uma noção normativa do que representa masculinidade e feminilidade e que foram representados como vilões e antagonistas no período posterior ao ano em que foi efetivado o Código Reis. As subversões das normas eram representadas como criminosas, psicóticas, patológicas, obsessivas, até mesmo nazistas, e mereciam ser punidas no final. O cinema noir e seu universo de crime se utilizaram bastante dessas estratégias e personagens para afirmar um contraponto a esse herói branco e heterossexual, e também a heroína. Entendo que a noção do gênero presente nesses estereótipos tem como premissa, então, essa divisão binária, com fronteiras delimitadas sobre o que é ser feminino e o que é ser masculino. A representação codificada, então, ela vai estar diretamente ligada ao estereótipo. E o Richard Dyer vai dizer que a eficácia dos estereótipos reside na maneira em que eles evocam um consenso. A questão importante para a discussão é que essas performances codificadas, sendo construídas através do figurino, jeito de falar, maneirismos, gestos e lugares que o personagem frequenta, elas estão diretamente relacionadas a um entendimento específico sobre gênero, né? Mais do que sexualidade. Então, para finalizar, eu queria trazer o exemplo do Joel Cairo, que é um personagem, né? É um dos exemplos mais clássicos quando se fala em queer coding no cinema clássico, cinema da era de ouro de Hollywood. E ele é um personagem, esse filme é uma adaptação, né, do livro do Dashiell Hammett, né, The Maltese Malcolm, e no romance é um personagem que ele é explicitamente homossexual. E aí, obviamente, que no filme isso não poderia ser tratado de uma maneira explícita, né? Então, as discussões sobre esse gênero e sexualidade que vão marcar o noir não são exclusivas desses, né? Já que certos filmes de terror, por exemplo, envolveram discussões similares sobre medos da sociedade branca e heteronormativa. Então, só para citar alguns exemplos, a gente tem aí o Sangue da Pantera, né, que aí entra a questão do feminino. Outro filme de terror também que apresenta isso é A Sétima Vítima. E aí a gente pode pensar em alguns filmes do Hitchcock, Rebecca, Festim Diabólico, Pacto Sinistro. Então, o Joel Cairo, só para trazer mesmo esse exemplo, ele é um personagem que inicialmente ele já é apresentado pelo perfume, que é um elemento que também aparece no livro. Então, a secretária do detetive, que é interpretado pelo Humphrey Bogart, entrega o cartão e ele cheira, né, e ele reconhece um cheiro de perfume. Então, o perfume já é lido, então, como um elemento que não é um elemento masculino, né, no entendimento aí de sociedade, né. Então, essa leitura do perfume, ela é muito vista como uma maneira codificada do filme de já dizer que o Joel Cairo é uma figura estranha a esse personagem do detetive, né? E tem um outro elemento, o Cairo, ele é estrangeiro. No filme, esse discurso do fato dele ser estrangeiro é muito, no livro, é muito marcado, porque aí ele é colocado como do Oriente. Então, no livro, como eu falei, na literatura, eles explicitamente têm um discurso, muitas vezes, xenófobo, racista, homofóbico, que nos filmes de Hollywood isso era apresentado de maneira codificada. O elemento estrangeiro, no caso do personagem do Joel Cairo nesse filme, é pelo fato do autor, né, ser austríaco, e aí tem um elemento até do sotaque, então, que ele também tem na apresentação do personagem. Então, que são outros elementos que o diferem do Marlowe, né? E outros elementos também, a fala pausada, elementos do figurino. Então, até o figurino, ele é constituído de maneira diferente. Normalmente, esses homens que são lidos como queer, né, nesse cinema, eles não têm o chapéu, que normalmente é o mesmo tipo de gravata. Então, são esses elementos que constroem visualmente personagens já colocam essa diferença, né? A questão da luva, a gravata borboleta, a bengala, assim como a maneira que ele fala com o personagem que é o protagonista, o Sam Spade, né, desse filme. E aí é interessante notar que o estranhamento do Spade, ela é do público também, porque o diretor nos coloca na visão dele, né? Então a gente tem
ele nos coloca nesse estranhamento e nos coloca no lugar do Sam Spade, né? Então ele já nos coloca no lugar de suspeita daquele personagem. E é uma suspeita que vai se confirmar porque o personagem ali está para... Enfim, ele tem os motivos dele para estar ali que não são, digamos, os motivos bons, né? Segundo Dyer, então, essa incerteza inicial, ela é primariamente causada, então, pelo perfume e pode ser, então, essa primeira estratégia para diferenciar o personagem e direcionar o público para uma leitura, que é muito isso, esses códigos direcionam, então não é uma leitura, obviamente, exata, mas eles direcionam para uma leitura e nos fazem pensar nas possibilidades, né, e dos discursos que contém esses filmes, né, e que é interessante a gente pensar esses vários elementos que não estão apenas no texto, né, mas sim em como esses diretores estão nos dizendo quem são esses personagens, o que é feminino, o que é masculino, o que eles entendem por homem branco americano, né, o que eles entendem por pessoas de outros países, né. Então é importante a gente prestar atenção nesses vários elementos que compõem as cenas, porque muitas vezes os discursos eles estão ali, eles não estão no que é falado, né. Então, peraí. Então eu acho que é isso, acho que deu agora. Então, eu acho que é isso, assim, eu não sei aí, de repente, a gente conversa mais depois, assim, mas no momento eu acho que era isso que eu tinha preparado para, né, trocar com vocês, dialogar com vocês. Obrigada. Muito bem, professora Tatiane, comentários, né, rolaram no chat, essa questão fílmica, a leitura que você traz sobre esses elementos que compõem a cena, filme que é muito importante, a sua pesquisa, ela é muito interessante, eu gostei bastante, depois a gente vai falar um pouquinho mais dela com algumas perguntas aqui, que estão direcionadas. É interessante como você traz essa questão da escolha do noir e esses elementos que compõem, né, a temática do filme, os recursos técnicos, a questão da luz e da sombra, e a sua escolha, e você consegue mostrar isso para a gente muito bem por esse recurso de filmes que você está trazendo. Então, eu fui anotando vários filmes, alguns eu não conheço, então até como uma questão de história de cinema estadunidense, do noir, é interessante a gente anotando para ter base para poder discutir. Então, muito, muito válida a tua pesquisa, e assim, e traz luz para a gente pensar muito sobre essa temática, né? Essa ideia dos estereótipos, e em consonância com esse detetive branco, esse homem, essa masculinidade. Então, você consegue trazer isso mostrando os fragmentos que você trouxe dos filmes selecionados. Muito obrigado. Okay? Depois eu fiz aqui algumas considerações para a gente discutir depois no debate, para a gente trazer esses acréscimos que eu acho que é muito rico e muito válido. Colocaram aqui também da trilha sonora, dos filmes, o barulhinho, alguém colocou o barulhinho, né, do Hitchcock. Então é interessante a gente pensar muito como isso compõe esses elementos clássicos do cinema, da linguagem audiovisual, né? Isso é muito importante. Ainda mais quando você trata dessas oposições identitárias, da doméstica, da femme fatale. Então eu acho a sua pesquisa trouxe bastante recursos para a gente pensar um pouco essa imagem, esse audiovisual, certo? Parabéns. Valeu. Agora, então, a gente segue. Então, continue, gente, fazendo perguntas. Se alguém quiser algum comentário também para a apresentação da professora Tatiana, pode ir colocando ainda no chat, que a gente vai abrir depois para debate, ok? Agora a gente vai, então, para a segunda apresentação. A segunda apresentação é feita pela professora Cláudia Marisa Matos Brandão. Professora Cláudia é professora do Centro de Artes Visuais e licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem pós-doutorado na Universidade de Aveiro, no Departamento de Comunicação e Arte, em Portugal. É doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Educação Ambiental pela FURG, especialista em Artes e Educação Física e na Educação Básica pela Federal do Rio Grande do Sul. É graduada em Artes Visuais, engenheira civil, e atualmente ela compõe o programa de pós-graduação em mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas. E também compõe o curso de especialização em Artes, Ensino e Percursos Poéticos. A professora é líder do grupo Fotografem, núcleo de pesquisa em percursos poéticos, vinculado ao CNPq, Universidade Federal de Pelotas. É pesquisadora do Arte, Ecologia e Saúde, também vinculada ao CNPq.
A pesquisadora atua na área de fotografia e das teorias do imaginário, com ênfase nas narrativas autobiográficas, poéticas, simbólicas. Desenvolve principalmente os seguintes temas: artes visuais, fotografia, educação ambiental e formação docente. Professora Cláudia, a palavra está com a senhora para conduzir a segunda fala dessa tarde. Ok, professor Carlos, obrigada. Estão me escutando bem? Sim. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Marcelo pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês hoje, ao professor Carlos que está mediando, a todos que estão aqui também fazendo essa tradução em Libras das nossas falas e a todos que compõem o grupo da universidade, a todos os presentes, boa tarde. Bom, dando sequência, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Vocês estão enxergando? Ainda não foi aqui para mim. Não? Não. Você foi apresentar agora aqueles... Isso, agora está começando. Ah, ótimo. Então tá carregando. Tá carregando. Isso. Ok, carregou? Voltou para a tua tela. Isso, agora sim. Ah, tá. Ok. Tá, agora tá tudo certo. Estão enxergando. Agora sim. Ótimo. Bom, então, dando sequência a essas costuras imagéticas propostas pela Tatiana e por mim, Tatiana abordou a questão do cinema, e mais especificamente o noir. Eu trago para vocês uma discussão sobre a arte contemporânea. Eu sou da área, como o professor Carlos disse, eu sou da área das artes visuais, com ênfase em fotografia, mas também transitando por outras linguagens. E, então, nessa costura imagética, eu vou dar sequência com a minha fala, que ela tem base numa experiência em que eu vivi há alguns meses atrás, em 2019, por ocasião da minha estada em Portugal, na cidade de Aveiro, para realizar o pós-doc em criação artística contemporânea. Na ocasião, primeiro semestre de 2019, eu estava lá para o pós-doc e estava comigo também o meu orientando, fazendo mobilidade acadêmica, o Guilherme Sirtoli, que deve estar aí na audiência. Enfim, para nós foi uma experiência ímpar, no sentido de que nós tivemos uma oportunidade de conviver numa cultura, né, que foi a nossa colonizadora. Então, nesse sentido, eu trouxe essa frase do Michel Onfray: toda viagem é iniciática, assim como uma iniciação não cessa de ser uma viagem, antes, durante e depois se descobrem verdades essenciais que estruturam a identidade. Porque essa fala do Onfray, ela está diretamente relacionada à experiência que nós vivemos em Portugal e os desdobramentos dessa experiência ainda nos dias de hoje, tanto nas nossas produções, sejam produções textuais, acadêmicas, quanto produções artísticas. Essa oportunidade de estar em Portugal e de conviver
numa sociedade que, ao mesmo tempo, nos possibilitava identificação e estranhamento. Ela foi o que motivou uma instalação urbana que foi montada durante a 14ª Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, que foi montada em outubro de 2009, quando não estávamos mais lá, já tínhamos voltado para o Brasil, mas deixamos todo o trabalho pronto e ele foi montado. E na realidade, com essa instalação urbana, nós, de uma certa forma, sintetizamos uma série de estranhamentos que nós fomos colecionando, digamos assim, ao longo da nossa estada na cidade e no país, né? Inclusive nos nossos deslocamentos. Então, se trata, né, a minha proposta hoje é de falar acerca da produção artística impulsionada pela experiência e pela memória discutidas à luz do pensamento decolonial. E essa obra, pensada e executada a 4 mãos, resultou de familiaridades e estranhamentos motivados pelo confronto entre as vivências cotidianas e as narrativas históricas coloniais, seus apagamentos e estereótipos. E é muito difícil, eu pelo menos considero, e acho que o Guilherme também concorda comigo, estar em Portugal e não pensar na nossa condição de Brasil colônia. E do quanto nós temos, vocês estão no norte do país, né? Nós estamos no extremo sul. É interessante. Vocês podem notar que está frio aqui bastante, né? Estamos no extremo sul do Brasil. A minha cidade de Rio Grande, é uma cidade portuguesa, de origem portuguesa. Então, estar em Aveiro me proporcionou muitas identificações, inclusive identificações da paisagem urbana e de elementos da paisagem urbana. Só que essas questões, ao mesmo tempo, se confrontavam com toda a violência que nós conhecemos, né, sobre esses processos coloniais. E eu acho que cabe aqui fazer uma referência a uma discussão que o John Berger traz no livro Modos de Ver, que é essa diferença entre o ver e o olhar. Nós estamos muito acostumados a tratar ver e olhar como sinônimos, mas são muito diferentes no sentido da apreensão de realidade, essas duas palavras, ao que elas remetem. Quando nós nos referimos a ver, nós nos referimos ao exercício da visão, quer dizer, se todos nós somos dotados, né, não temos problemas visuais, ou temos problemas mínimos que são corrigidos com óculos, ok, nós conseguimos ver, e ver no sentido de identificar o espaço, identificar o posicionamento dos objetos, identificar as pessoas, mas olhar é mais do que ver, no sentido de que o olhar envolve uma percepção e uma reflexão acerca do que está sendo visto. Então, nesse sentido, a nossa experiência em Portugal nos levou a ponderar sobre o olhar do povo brasileiro configurado ao longo da história, né? A partir das narrativas históricas coloniais, de que modo nós fomos levados a pensar, a ver, a entender os nossos próprios processos colonizadores.
e as suas próprias narrativas. Então, essas são questões que nos incomodavam muito e praticamente todos os dias, ou pelo menos a cada vez que nós entrávamos dentro de uma igreja, que é a questão da presença do ouro. Essa é uma igreja, a Igreja das Carmelitas, na cidade de Aveiro. É uma pequena igreja, eu chamaria até de capela, que faz parte do complexo do Museu da Santa Joana, Museu Santa Joana, que é a padroeira da cidade de Aveiro. E vocês podem ter uma noção por essas imagens da riqueza do ambiente. E essa só a igreja, o museu em si, que era o antigo convento das Carmelitas, onde a Santa Joana, que é a rainha princesa, ela viveu boa parte da sua vida, né? Ela foi com em torno de 19 anos, ela foi para o convento, por escolha própria. E, enfim, esse é um lugar riquíssimo, no qual nós estivemos várias vezes, não só nessa igreja, mas no próprio museu. E a presença do ouro é uma coisa que nos incomodava muito, né? Pensar que toda essa visualidade, essa maravilha que extasia muitos, na realidade é fruto, né, de toda a violência dos processos coloniais que se deram aqui no país. Essa não é a única igreja. Aliás, né, as igrejas cobertas de ouro em Portugal não faltam. Eu trouxe aqui, essa foi uma montagem feita pelo Guilherme, da Igreja do Convento de São Francisco, da cidade de Guimarães, é uma cidade onde lá tem uma placa que diz: aqui nasceu Portugal, uma das cidades mais antigas. É uma cidade belíssima, o convento de São Francisco, vocês podem ter uma noção da riqueza. Então, a questão da presença do ouro, a questão dos turistas, alguns se incomodam, sim, mas outros ficam mais extasiados do que incomodados, falando em turistas brasileiros, né? Todas essas questões foram se somando. Essa é a Igreja do Porto, a Igreja das Carmelitas também, e eu coloquei a igreja é linda, mas eu coloquei essa foto em especial em função desse aviso: pare, escute, ore. E vocês vão entender por quê. Bom, essas igrejas não é um privilégio só das igrejas portuguesas. Eu trouxe aqui uma imagem da Igreja Nossa Senhora do Pilar, de São João del Rei, 1721, que é uma igreja que nós tivemos a oportunidade de conhecer e que efetivamente essa igreja, quando eu entrei na igreja, eu fiquei com os olhos ofuscados. Tudo brilhava na igreja, era uma coisa e que me incomodou muito também. Enfim, quando surgiu o convite para que nós participássemos da Bienal com essa obra executada a 4 mãos, todas essas questões começaram a vir à tona. Nós já estávamos lá há alguns meses, já conversando sobre essas questões, então nós começamos a pensar em como nós poderíamos, né, expressar todo o nosso incômodo enquanto brasileiros com essa situação, com a questão da presença do ouro nas igrejas portuguesas, principalmente com isso. E aí que eu trago uma citação do Nicholas Mirzoeff, que ele vai se referir, ele também ele se apoia na ideia do Berger, mas como esse teórico é um teórico contemporâneo, o Berger é um teórico que é da década, eu acho, 70, 80, então ele aprofunda
a questão sobre o ver e o olhar, e ele vai se referir à visualidade dizendo: é uma palavra antiga para um projeto antigo. Não é uma palavra da teoria da moda, que significa a totalidade de todas as imagens e dispositivos visuais, mas é, de fato, um termo do início do século XIX, que significa visualização da história. Essa capacidade de montar uma visualização manifesta a autoridade do visualizador. Então, ele vai falar sobre um projeto de visualidade e as narrativas hegemônicas impostas pelos processos colonizadores. Citando ele novamente, a autonomia reivindicada pelo direito de olhar é oposta à autoridade da visualidade. Visualizar é a produção da visualidade, significando a realização dos processos da história perceptíveis à autoridade. Então, nesse sentido, nós chegamos ao nosso trabalho, né, a ideia do nosso trabalho, escolhemos o lugar, e o lugar escolhido foi esse, a Fonte dos Amores, que é um chafariz, vocês podem ver à esquerda no canto, é um chafariz que fica na rua Doutor Mário Sacramento, que é próximo aonde residíamos, em Aveiro, e é do século XVII, essa fonte é datada do século XVII. Vocês podem, dá para reparar pela imagem aqui, que aqui são degraus, então, na realidade, a fonte, ela fica abaixo da rua, ela não está em bom estado de conservação, dá para ver, no entanto, ela é um monumento histórico. E aí nós resolvemos que iríamos montar o nosso trabalho, a nossa instalação urbana nesse espaço. Primeiro, porque o espaço nos remete a essas questões coloniais, pelo seu estado de abandono e também pelas questões que a gente estava querendo abordar. Que fizemos, transformamos o ouro simbolicamente nessas moedas de cerâmica, com o carimbo do Terra Brasilis, e montamos, então, um banner aqui ao lado da fonte, e aqui assim foram distribuídas moedas. Perceber as visualidades enquanto um projeto estruturado para a perpetuação de narrativas colonizadoras nos fez atentar para a contravisualidade manifestada pelos espaços, costumes e fatos históricos. Contravisualidade é o que reivindica o Mirzoeff. Então, aqui vocês têm um detalhe, né, do banner que estava ao lado, colocado ao lado aqui da fonte. Aqui as moedas. Essa instalação, ela permaneceu no espaço durante um mês. A ideia era exatamente, o convite era que recolhessem as moedas das almas, né? Porque nas igrejas a gente lê a solicitação para que a gente doe para as almas. E nós estávamos ali dizendo a eles que podiam levar uma moeda da Terra Brasilis de lembrança para a sua casa. Aqui no banner, aqui tem essa é uma imagem da orla do Rio Tejo, em Lisboa. Essa é uma réplica do Cristo Redentor. Então, utilizamos essa imagem do Cristo Redentor deles e fizemos um trocadilho, digamos assim, com o que a gente encontra escrito, né, nas igrejas normalmente. Sobrepujando uma série de processos externos que não nos estimulam a pensar sobre a nossa condição de povo colonizado, a obra de arte surge como materialidade de um pensar crítico sobre quem somos, ajudando a preencher algumas lacunas da nossa formação, tanto dos artistas como dos espectadores, revelando outras experiências, outras relações com o mundo, e enriquecendo a compreensão sobre mentalidades e comportamentos. A nossa ideia
sempre foi de instigar, de levar os espectadores a pensarem sobre esses processos de dominação entre Portugal e Brasil. Alguns portugueses, sim, já reconhecem os processos coloniais dentro de uma visão crítica, mas outros não. Muitos portugueses ainda acham que Portugal fez um bem aos países colonizados. Nesse sentido, nós colocamos a nossa posição na rua, né, com esse sentido, com essa ideia de provocar nos transeuntes, né, porque isso aí poderíamos ter escolhido um lugar fechado, mas a nossa ideia era atingir os transeuntes e levar as pessoas comuns, aquelas que muitas vezes nem acessam museus ou galerias de arte, a pensar sobre essas questões. Mas nós não estamos sozinhos. A arte contemporânea, ela tem muitos artistas que trabalham com as questões, com pensamento decolonial. Eu trouxe aqui 2 rápidos exemplos para vocês. Um é o Jaime Laureano, que é um artista negro, que tem essa obra Pedras Portuguesas, que vocês devem saber, as calçadas portuguesas, né, elas são uma marca clássica. Em Rio Grande, onde eu moro, tem várias calçadas portuguesas. Então, ele refez como se fossem tapetes, né, essas calçadas portuguesas. Um dos principais símbolos da invasão e colonização, as pedras portuguesas assentavam a chegada dos colonizadores portugueses ao chamado Novo Mundo. Era comum que a mão de obra utilizada para pavimentar o calçamento, construído com as pedras, fosse de pessoas escravizadas. Em Pedras Portuguesas, né, o título da obra do Laureano, os nomes dos portos de origem dos navios negreiros são escritos utilizando a técnica do calçamento português. Essa operação evidencia a centralidade do tráfico de escravizados para a sedimentação da colonização. Ao entrarem nos barcos, milhões de pessoas pertencentes a diversas organizações sociais do continente africano perdiam a sua raiz, e com isso eram obrigadas a construírem durante a travessia uma nova identidade como pessoas escravizadas. Então, Jaime Laureano, ele é nascido em 1985, é jovem, produzindo, artista negro, produzindo e questionando os processos coloniais. E aqui eu trouxe o exemplo do Denilson Baniwa. Essa é a obra de 2018, que é um artista indígena. À esquerda, nós temos, acredito que muitos de vocês, se não todos, conheçam, porque essa imagem frequentou durante muitos anos os livros didáticos como representação da primeira missa, embora tenha sido pintado pelo pintor catarinense Vitor Meirelles entre 1858 e 1860. Portanto, essa representação que muitos consideravam, ou ainda consideram, não sei, fidedigna da primeira missa, foi pintada 300 anos depois, por encomenda do Segundo Império. Baniwa, Denilson Baniwa, ele faz na exposição Terra Brasilis, O Agro Não é Pop. Ele apresenta essa instalação intitulada Primeira Missa, onde ele crava uma cruz no centro de uma pilha de saco de açúcar, açúcar da marca Guarani, sob simbolicamente, né, a tinta vermelha, aqui o vermelho, simbolizando o sangue dos indígenas, e escrito Eu sou Guarani Caiová. O Denilson traz aqui a questão do açúcar, que foi nossa riqueza explorada através, muitas vezes, ou maioria das vezes, através da escravidão do povo indígena.
entre o século XVI e o século XVII. Né? Então, entre essa representação e essa representação sobre a primeira missa no Brasil, sinceramente, eu acho que a missa do Denilson Baniwa está muito mais adequada ao que provavelmente, ou o que a gente sabe que aconteceu, né? Então, nesse sentido, para finalizar, dizer para vocês que a realidade sempre se fez presente para além de suas manifestações econômicas e sociais mais óbvias. E essas hierarquias opressoras também se manifestaram no âmbito da cultura. O tema da colonialidade é fundamental para a área das artes visuais, suas práticas, sua história e seu ensino. A partir das artes é possível colocar em xeque os processos coloniais, as relações de poder, os cânones e as formas de perceber o belo, esse belo entre aspas. É possível questionar o historicamente consagrado olhar eurocêntrico. E essa representação da primeira missa é um excelente exemplar, né, de uma pintura que obedece a todos os cânones do Renascimento, das normas da perspectiva, com o objetivo de apresentar um mundo absolutamente estável, agradável. Vocês vejam aqui, né, os indígenas no entorno, todos com espanto, mas calmos. Aqui o Estado e ao centro a igreja. Essa é uma legítima representação do olhar eurocêntrico nas artes desse final do século XIX, início do século XX, quando esse academicismo aqui no Brasil começa a ser problematizado. Era isso, seguimos depois. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, professora, essa fala, uma fala muito rica, altos comentários. Já vou até começar com um comentário aqui final do nível júnior, que ele coloca o seguinte: fiquei arrepiado. Essa fala é muito necessária para percebermos o quanto o nosso país foi explorado e muitas vezes acreditamos inocentemente que foi um processo tranquilo e precisamos dessas vozes para nos lembrar que fomos explorados e o nosso povo foi escravizado, ferido, morto, para que um povo que até hoje se nutre com nossas riquezas. Então, observe que gerou aqui, de maneira geral, essa crítica, esse comentário, tem vários comentários nessa linha, que direcionam mesmo para essa decolonização que a senhora trouxe muito bem, por meio dessa rica demonstração de imagens, de telas, de instalações, que foi muito bem elogiada aqui pelas pessoas que estão acompanhando a nossa discussão. Então, eu até anotei aqui, a professora nos convida para um passeio a Portugal, né? Mas aí não é qualquer passeio, é um passeio com esse olhar crítico, um olhar decolonial. E as pessoas, nos comentários, elas sacaram e conseguiram trazer bem essas colaborações, até com indicações de livros, né? Que eu também anotei aqui depois para a gente comentar, para fazer essas relações com o que a senhora está trazendo, né? E uma coisa importante que você traz, professor, é a ideia desse olhar e desse ver, né? Isso é importante para pensar nas imagens de maneira geral, na arte, nessa discussão toda. Então, eu também fiz uma anotação sobre isso, essa questão da identificação e da percepção, que é diferente para aquilo que a arte nos possibilita, né? Então, meus parabéns, foi muito bom acompanhar essa discussão e trazer essas relações. Professor Marcelo, o senhor também está convidado, está com o microfone aberto, se o senhor quiser fazer algum comentário depois. Eu sei que essa temática é muito cara ao senhor, se o senhor quiser participar e interagir da nossa discussão, o senhor fique também à vontade, ok? Mas parabéns, professor, então os comentários estão todos nessa linha de elogios e esse viés crítico que você conseguiu trazer para a sua apresentação. Parabéns. Obrigada. Vamos então para o debate, vamos para as discussões que nortearam o nosso chat. Então, voltar para a Tatiane, a apresentação da Tatiana, e depois eu volto para a tua. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá.
A pergunta até inicial para a professora Tatiane foi feita pelo professor Marcelo, por isso que eu até convido ele para participar, é sobre o queer coding, né? Ela coloca assim, o professor Marcelo coloca assim, ó, o queer coding tem relação com o trabalho do Vitor Russo? Você poderia falar um pouco do trabalho do Vitor Russo e como ele se situa ou não nos seus estudos, Tatiana? Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, Marcelo, sim, o Vitor Russo foi um dos autores que eu utilizei na tese, né, e para mim é um dos estudos, sim, pelo menos iniciais, assim, de grande importância para entender essa leitura aí do cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, né, o cinema aí da primeira metade do século XX. E o Vitor Russo é interessante porque ele vai dizer, né, que existem 3 maneiras que os homossexuais foram, né, LGBT, ele usa homossexuais, se eu não me engano, no livro, porque é um livro dos anos 80, né, ele vai dizer que existem 3 maneiras que os homossexuais foram representados no cinema: para rir, né, como motivo de piada, para serem temidos e para sentir pena. Então, tu tem muitas dessas representações aí antes do Código Reis sendo apresentadas, principalmente em homens, né, com a questão dos estereótipos e na figura do homem, principalmente, né, a questão do homem afeminado e essa figura estando ali para o público rir dele, né, que é uma diferença do rir dele ou rir com, né. E depois do Código Reis, essa questão do personagem vilão, ela é bastante marcada, né? Então, não só em filmes policiais, como também sobrenaturais, né? A figura da vampira lésbica já aparece aí no final da década de 30. Então, tem a lésbica do culto satânico, enfim, é muito variado ou não, né? Pode dizer, mas essas representações, então, sempre como figuras que estão aí para causar, né, uma ameaça, né, à sociedade branca heteronormativa. E ele coloca essa coisa do sentir pena, né, que é marcada muito ali a partir da década de 50, com figuras tipo aquele a juventude transviada, o personagem, né, que é apaixonado pelo personagem do James Dean, né, então aquela figura que tu sente pena, e aí ele morre no final, né. Tem também a segunda adaptação do Children's Hour, né, com a Audrey Hepburn. Então, assim, esses 3 tipos de representação, assim, que ele coloca, né, nesse cinema clássico, e eu acho que é um estudo muito importante que se transformou em documentário, né, um documentário da década de 90, vale muito a pena assistir. Então, nessas discussões, os 3, assim, livros que eu utilizei, basicamente, é o estudo do Vitor Russo, as discussões do Richard Dyer, que eu acho que é um dos autores principais aí, para falar sobre essas questões queer no cinema noir. Ele fala muito do cinema noir, né? Ele vai dizer que o cinema noir é bem importante para pautar essa discussão do queer como vilão. E, infelizmente, é um autor que não tem traduzido no Brasil, né? Ele tem livros maravilhosos. E o Queer Images, do Henry Benshoff e do Sean Griffin, né? Então, foram esses os 3 livros que eu utilizei, assim, mas com certeza o Vitor Russo é uma leitura importantíssima, e eu não sei porque o livro dele, não sei se há pouco tempo, mas até há pouco ele não, era um livro que não foi reeditado, e é difícil de encontrar, assim, né, então, realmente. Valeu pela pergunta, Marcelo. Quer fazer um comentário, Marcelo? Pode abrir o microfone e dialogar, tem interesse? Obrigado, Carlos e Tatiana. Então, eu gosto muito desse livro do Vitor Russo, justamente porque ele vai naquelas minúcias que a gente não percebe de uma primeira mirada, né? Então, ele vai descortinando o que há por trás dessas cenas, né? Então, aquilo que a gente não percebe, o subentendido, né? E que eu acho que isso perpassa muito nas identidades queer mesmo, nas identidades gays, LGBT, e nas próprias sociabilidades, que justamente nas minúcias, nesses códigos a serem decifrados, que aparece mesmo ali o dado, digamos assim, da queeridade, né? E, então, já que abriu o microfone, eu vou aproveitar ainda para perguntar para você,
você falou muito do cine noir e da questão mais clássica do cinema, né? E como você, não sei se você tem trabalhado com isso, mas como é que você vê essas questões num cinema mais contemporâneo, principalmente com relação ao queer coding, o aparecimento, que eu acho que tem um boom queer hoje, né, de certa maneira, no cinema, enfim, em todas as representações, e não só mais daquele, que isso me interessa muito, não só mais da produção daquele que diz sobre, mas daquele que é capaz de se dizer de si, falar de si próprio, de se representar. Então, eu queria que você pudesse fazer uma comparação entre esse clássico, o mais clássico, e o mais contemporâneo, na visualidade, no cinema. Valeu pelo comentário. Esse é um tema que me interessa muito, Marcelo. E, assim, a primeira coisa que é importante, assim, o queer coding tá aí, tu vê filmes, assim, é muito claro a utilização, só que, claro, a questão dos estereótipos, como a sociedade mudou, são outros estereótipos, são outras, digamos, alguns códigos até permanecem os mesmos, porque, enfim, a sociedade não mudou tanto assim, mas, sim, ainda é utilizado, assim, a gente pensar, por exemplo, em filmes atuais, mais atuais, não tem nada a ver com noir, mas o Capitã Marvel, é possível uma leitura, sim, de que a Capitã Marvel tinha uma relação com a amiga, porque, de repente, se fosse um herói masculino, um herói homem, aquela relação não teria sido construída como uma amizade, né? Então, eu estou dando um exemplo bem assim, mas quem viu o filme até pode, né, entender o que eu estou falando. E tem outros tantos filmes, né, e que geram um outro elemento, que é o queerbaiting, né, que é uma coisa muito problemática, que é quando se utilizam desses códigos, né, e o queerbaiting, ele não tem como pensar o queerbaiting aí nesse período que eu estudo, porque não se pensava num público queer, né, agora sim se pensa, e essas pessoas querem vender, mas aí muitas dessas corporações querem vender, querem ter esse público, mas não querem perder os homofóbicos. Então aí eles criam esses personagens codificados, ou relações que estão codificadas, mas aí elas não são efetivadas em cena, aí tu não perde os homofóbicos, né, que estão ali na sala do cinema. Ou faz que nem a J.K. Rowling, que fica dizendo no Twitter, bom, ela fala só merda, né, mas enfim, desculpa a palavra, mas entre tantas as coisas que ela fala no Twitter, ela larga o Dumbledore é gay. Tá, e aí tu vai ver o filme, né, então, e não tem isso no filme, não tem nada, não é mencionado em nada, e aí tu fica lá no subtexto. Então, assim, existe muito esse elemento do bait, né, para tu captar esse público que tá consumindo e que tá produzindo, sim, né, filmes e séries, né, a gente está vendo muito isso, e felizmente algumas séries e filmes têm aí nas salas nos writer's room, né, estão aí escrevendo e fazendo personagens, mas também tem esse outro lado, né, dessas grandes produções, principalmente aí corporações tipo a Disney, que não está colocando mesmo isso para não perder esse público, né, homofóbico, tem que dizer mesmo, né, ou aquela coisa, o último Star Wars, né, o primeiro beijo gay de Star Wars, eu precisei de uma lupa para achar o beijo gay, né, então é isso, sabe? Então, ou na questão dos vilões da Disney, que é muito discutido, né? O Scar no Rei Leão, e quando eu revi o live action, eu vi o quanto o Rei Leão é um filme sobre masculinidade tóxica, assim, eu fiquei até apavorada, assim, porque eu só lembrava dele, né? E aí eu fiquei todo pensando na construção de masculinidade do Rei Leão, e como o Scar como antagonista, assim, é bem problemático, eu acho. E entre outras questões, né, dentro do Rei Leão, mas enfim. Ou como a vilã do Pequena Sereia, baseado na Divine, enfim, tantas outras aí que a gente pode pensar, né, e assim, eu acho fascinante, né, ou, por exemplo, qual é aquela, tem uma franquia agora daquele grupo a capela, que na propaganda eles insinuaram que ia ter uma relação, que eu me esqueci agora, Pitch Perfect, A Escolha Perfeita, que são 3 filmes, e eles insinuaram que teria uma relação, chegou no filme, não tinha nada. Então, assim, essa coisa do queerbaiting, ela é bem problemática, acontece em séries,
Quem acompanha aí Supergirl sabe do que eu tô falando, se é alguém aí que acompanha, e é muito problemático, porque eles estão querendo captar um público e não perder esse público homofóbico, né? Então, eu poderia ficar falando horas sobre esse assunto, eu adoro, mas eu acho que é isso, assim. Não sei se eu te respondi, Marcelo. Respondeu sim, e aliás, me anima quando você falou da Divine, né, que é também um ícone queer, sim, e que parece que está aí de lado justamente porque não satisfaz esse público que é um público médio e tal, né. E é um personagem até assustador para o público que eu acho que está mais em voga hoje, nesse tempo mais conservador que a gente vive. Com certeza. Muito bom. Tatiana, você traz uma fala, né, contemporânea das atualidades, dos filmes atuais. Na tua apresentação você trouxe o noir, né, fazendo esse percurso bem vasto, então a gente percebe mesmo essa fluidez na questão do cinema. E aí, num tocante da tua apresentação, você coloca lá que no noir, né, no final há uma questão da punição final, né, nos filmes noir. Então eu queria que você colocasse esse contraponto desse homem branco masculino e os outros estereótipos dentro dessa questão dos filmes no ar que você trouxe, só para dar essa leitura mais geral. Tá, a questão da punição, ela está muito relacionada também com o Código Reis, né? O Código Reis, ele vai dizer, né, então se tu te alia ao crime, se tu te alia ao pecado, tu tem que pagar um preço por isso. Então, tanto assim que a figura do gangster, que a gente vê muito ali no início da década de 30, né, e que é uma figura um pouco romantizada, né, ela cai. O gangster, ele não aparece daquela maneira ali que ele tá na década de 30, com aqueles filmes da Warner, e exatamente porque eles não permitiam esse tipo de romantização, eles não queriam que desse margem para isso. Então, tem esse elemento. E é interessante que essa questão da punição, claro, não é um dado fixo, né? E quando a Guerra Fria ela atinge Hollywood de uma maneira muito direta, que é principalmente a partir de 48, que é quando começa a ter audiências, muitos são presos, são demitidos dos estúdios, né, pela caçada anticomunista, tu vai ver que alguns personagens começam a ser perdoados, e normalmente esses personagens é o homem branco, né? Então é muito difícil ter esse perdão para a mulher que se desvia desse caminho que ela deveria, né? Então essa questão da punição, ela é muito forte, assim. Mas é aquela coisa, né? No meio dessa jornada do noir, a gente sempre pode ler nuances desses personagens, né? E eu acho que a Femme Fatale, mesmo tendo essas características, né, que eu falei, ela é uma personagem fascinante, né? Mas, assim, a Femme Fatale da década de 40, porque quando ela é reproduzida em filmes tipo Caça aos Gangsters, que é um filme que tem até na Netflix, eu acho porque ela não é atualizada, ela só é aquele elemento de nostalgia, né? Que a gente vê muito isso, assim como essa figura desse homem branco, né? Que é um elemento que está presente no cinema americano, assim, né? Até em filmes assim que eu considero bons, tipo John Wick e tal, que eu gosto de filme de ação, mas a gente vê que está presente, né, em todos os tipos de filmes assim, seja aventura, a gente pode pensar em figuras, sei lá, o Harrison Ford, né, é uma grande figura, um grande ator que interpreta vários desses homens, né, desses heróis americanos, né. Então essa questão do noir, assim, existe muito por causa do período mesmo, né? E como esse período ele vai dialogando com esses elementos políticos, né, que vão atravessando a época. E é interessante pensar assim, e eu acho que não tem como pensar o noir se tu não pensar esses outros elementos, né? Porque o Código Reis, ele influenciou demais. E também entra aí o elemento do anticomunismo, que vai afetar diretamente, né? E afeta muitos que trabalhavam nos filmes noir, né? Então, o noir começa a ficar mais conservador a partir aí de 48. Então, até a Femme Fatale, ela meio que some, sabe? Porque se tu olhar as produções do noir,
a maioria dos filmes que tem essa personagem marcante da Femme Fatale, ela está de 44 a 48, que tem um boom de filmes com essa personagem, né? Que a gente pode lembrar de várias que são icônicas, né? Com a Rita Hayworth, a Jane Greer, a Barbara Stanwyck, Gloria Graham, enfim, essas divas, né, do cinema. Só que até ela meio que some, porque aí muitos desses filmes policiais, que podem ser lidos como noir, acabam se tornando filmes que são só sobre homens, e já são homens da lei, aí já muda um pouco, sabe? Porque eu acho que a Guerra Fria realmente influenciou demais. Então é isso, assim, é pensar nessas influências e nesse diálogo com o tempo histórico, né? E como os Estados Unidos, a década de 40 tem, né, vários acontecimentos que vão influenciar mesmo, direta ou indiretamente, né? Eu não sei se eu respondi. Sim, respondeu, e a gente vem aprendendo, né, cada vez mais. As suas falas são ótimas, e aí para quem gosta de cinema, para quem acompanha um pouco de historiografia, é muito rica a tua apresentação. Muito obrigado, tá? Daqui a pouco eu te chamo para fazer uma fala final, ok? Tá. Aí eu vou dirigir então agora para Cláudia. Cláudia, a tua apresentação foi repleta de elogios, né? No sentido de, professora Cláudia, repletas aí de considerações, esse olhar crítico. Eu acho que o seu objetivo foi alcançado, que é pensar, né? Eu acredito, né? Pelos comentários foi muito bem aceito e fez com que as pessoas pensassem, né? A Tatiana Santarém, que é uma aluna nossa do curso de letras, ela coloca um comentário, né, dizendo que as imagens falam por si só. Então, a escolha que você trouxe das igrejas para fazer a sua construção, para depois mostrar a sua instalação, né, é maravilhosa a fala da professora. O olhar detalhista, crítico, é muito importante para a história do nosso país, e ela também contribui com a indicação do livro que rolou muito, que é As Veias Abertas da América Latina, né, com um grande potencial para se explorar essas considerações que a senhora trouxe, né? E aí você apresenta inicialmente o teu trabalho, a tua apresentação como essa costura imagética, você está trazendo mesmo essas contribuições que você vivenciou, muito também dessa instalação urbana, que é a experiência pela memória, que você está trazendo também o que você vivenciou lá. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, professora, como foi essa experiência mesmo? Você viu as pessoas pegando a moeda, a relação com o banner que você deixou lá, e esse Moedas Brasílias, como que foi essa experiência que você teve, professora? Pois então, Carlos, infelizmente, quando montaram, nós já tínhamos voltado para o Brasil, porque eu voltei para o Brasil em julho, o Guilherme voltou para o Brasil em julho, e a Bienal aconteceu em outubro. Então, o que nós temos são depoimentos dos amigos que montaram. Um colega e amigo do mestrado lá do programa onde eu estava fazendo o pós-doc, ele ficou encarregado da montagem, nos mandou fotos, enfim, mas infelizmente nós já não estávamos mais em Portugal. Nós deixamos tudo pronto, tudo planejado, e aí ele mandou as fotos da montagem e comentários, mas não pude acompanhar como eu gostaria. Não deu. Certo, mas eu acredito que deva ter, pelos comentários, o que a senhora achou da recepção, teve esse objetivo? Olha, é interessante pensar que tem algumas pessoas, não sei te dizer um percentual, mas já existem muitos portugueses pensando criticamente sobre os processos coloniais. Então, eu soube de alguns que gostaram da possibilidade de poder levar para casa aquela lembrança, né? Não tivemos, pelo menos não foi relatado nenhum tipo de agressão à instalação que poderia acontecer. Então, eu acredito que tenha sido bem recebido, porque a arte na cidade de Aveiro, ela é muito, digamos, ela se expande pelo espaço urbano. Então, o público costuma interagir. Nós tivemos uma experiência muito interessante. A primeira imagem que eu mostro, que é da Igreja das Carmelitas do Museu Santa Joana,
o Guilherme, nós montamos uma exposição lá no Museu Santa Joana. Eu disse para vocês, é riquíssimo. E nós tínhamos que fazer rodízio para ficar lá, né, recebendo, enfim, as pessoas durante a exposição. E num dos dias que o Guilherme estava lá na exposição, ele acompanhou a museóloga, a responsável, museóloga do Museu de Santa Joana, monitorando um grupo de crianças da faixa de 7, 8 anos. E disse que ela começou a mostrar e perguntava, vocês estão vendo isso aqui? É ouro. E aí as crianças muito felizes, é ouro, é ouro. E aí, você sabe de onde vem esse ouro? Vem do Brasil. Vocês sabem como é que esse ouro foi conseguido? Aí a museóloga responde, esse ouro foi roubado. Olha. E, saber que já existe dentro do museu uma museóloga consciente da necessidade de problematizar os processos coloniais, essas relações entre Portugal e Brasil, é fantástico. Quer dizer, aquele dia eu digo, ganhamos o dia, porque tu vê que, as coisas vão mudar, porque Portugal ainda é racista. Bom, nós brasileiros somos, né? Portugal é racista, alguns manifestaram essa crença que Portugal levou o desenvolvimento para a África, então não tem um olhar crítico sobre, mas, por outro lado, nós já temos as pessoas pensando criticamente sobre esses processos. E isso é muito interessante. Essa indignação não é só minha, né? Ver também no outro que ele reconhece e percebe essa contemplação de que, olha, é lindo, mas o que custou? É muito interessante essa fala da senhora, dessa experiência, né? E a gente retoma mesmo essas questões de memória, de discussões que são tão expressivas hoje, como a senhora trouxe na discussão um pouquinho do final, que é esse pensamento decolonial na arte contemporânea, que isso está se manifestando. Nós temos o número de artistas que tem a sua produção impulsionado pelo pensamento decolonial é bem grande. Eu trouxe ali 2 exemplos, né, um artista negro e outro indígena, em função... Sim, agora eu vi a Grada Quilombola aqui. Isso, Nelson Brissac também traz essas questões. Eu trouxe esses 2 artistas particularmente em função do tema que nós estávamos abordando, né? E pela essa proximidade, mas sim, o número de artistas que estão despontando, questionando essas questões, é muito grande. Nós temos, dentre os artistas indígenas, eu posso, além do Denilson Bonilla, tem o Jaider, tem Jaider Elder, tem a Diana Figueroa produzindo também nessa linha do pensamento decolonial, problematizando essa relação com os próprios povos indígenas. Tem a Rosana Paulino, uma mulher negra que faz um trabalho fantástico com fotografia, retomando a questão, ela refaz a árvore genealógica dela, imprimindo fotografia sobre tecido. É fantástico, e na realidade a árvore genealógica dela é a imagem dela que se repete pessoas da família, né? Então, assim, são muitos os artistas que estão produzindo nesse sentido e problematizando, porque existe ainda uma questão que ontem eu ainda estava conversando, hoje de manhã na aula da pós-graduação, eu ainda falei sobre isso. Quando os estudantes chegam na universidade, muitos ainda chegam com um pensamento moderno,
digamos assim, de ver a arte. Para alguns ainda esperam da arte aquela tranquilidade das paisagens, da proporção, do equilíbrio. E a arte contemporânea não é isso. A arte contemporânea é agitação. A arte contemporânea muitas vezes é suja, muitas vezes é feia. Então, dentro do próprio curso de artes visuais, a gente nota essa resistência. Então, é preciso sempre estabelecer essa relação do olhar eurocêntrico e dessa tentativa de domesticar através da representação. Né? Então, se pensarmos o barroco como essa reação no sentido, né, de trazer para dentro do seu templo e extasiar os fiéis, a gente entende a potência dessas igrejas, né, enquanto visualidade. Porque, realmente, algumas igrejas dá vontade de chorar, mas aí a gente fica olhando e diz, opa, aqui tem ouro que é nosso, né? Dá vontade de levar um pedacinho, mas não dá. Porque também a discussão não é essa, né? Eu acho que nós precisamos também ter isso muito claro, né? Não dá para chegar lá e dizer devolvam o que vocês roubaram. Mas a questão não é essa, é problematizar, é reconhecer, né, a violência de todos esses processos e de como tudo isso ainda nos afeta. Se nós pensarmos o que está acontecendo agora com o povo indígena, né, se nós pensarmos no que está acontecendo agora nas periferias, né, com os negros, jovens, enfim, são questões que estão postas, né? Essa tua fala, ela cai no outro tema que foi discutido aqui, que eu acho que também a gente tem que pensar numa educação para as pessoas, de maneira geral, desse ver e desse olhar, né? Assim, porque cai muito nessa discussão que você traz agora. A Gabriela, ela pediu até as indicações dos teóricos, Gabriela Oliveira, professora Cláudia, a senhora poderia repetir, por favor, o nome dos dois teóricos citados na questão do ver e olhar? Eu vi que você colocou lá no... Eu coloquei no chat. No chat para ela, né? Mas aí, então, como que você, como professora, vê essa educação mesmo das pessoas para esse olhar e para esse ver em relação à arte, à exploração, essas construções contemporâneas? Há presença disso na escola? Estamos em construção? Como que você vê isso, professora? Olha, a realidade escolar não é uma realidade invejável. Acho que eu não preciso reafirmar algo que é sabido, né? Os professores, infelizmente, que atuam, aí eu vou me deter na área das artes, que atuam em artes no ensino fundamental, nem sempre eles têm formação na área, a começar por aí. Né? Então, professores, como nós já encontramos, professores de biologia, professores de matemática, dando artes. Então, para eles, para muitos, artes ainda é um espaço para decorar a escola, quando tem data, né, comemorativa. Então, essa mentalidade tecnicista que em nada contribui para a instauração de uma reflexão crítica sobre o mundo, ela ainda é presente nas escolas, infelizmente. A Lorena Dias, ela vai nessa linha, falando para a senhora, professora, como a senhora vê esse processo de desconstrução na arte e educação, né? É bem essa questão que você está discutindo, né? Uhum, sim. Eu, como tu dissesse, quando tu lesse ali o meu currículo, eu sou líder do Fotografe, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação. E quando se montou o núcleo, a ideia era exatamente essa, produção poética também dos pesquisadores que integram, mas
atuação na escola. Então, nós temos muitos trabalhos, muitos projetos de extensão e trabalhamos com fotografia exatamente porque hoje em dia a maioria, se não todos, somos fotógrafos em potencial, porque quase todo celular tem uma câmera embutida. Então, a nossa ideia, quando nós chegamos na escola, seja com a criançada do ensino fundamental e médio, seja com formação continuada de professores, a nossa ideia é exatamente problematizar o ver e o olhar. A garotada produz muitas imagens o tempo todo, sem se relacionar com elas, e muitas vezes divulga uma autoimagem acrítica nas redes, que é um outro processo muito comum e também muito perigoso, porque as pessoas passam a te julgar pela forma como tu te apresentas, né? E então é preciso, agora, a escola precisa educar o olhar ou ensinar a olhar, porque não é algo que se aprenda sozinho. Primeiro, porque nós estamos mergulhados numa realidade imagética que satura o nosso olhar. Então, são tantas as imagens. Agora mesmo, nosso olhar voltado para o computador, e através do computador nós acessamos todas e qualquer imagem que a gente queira. Só que esse consumo exacerbado, ele acaba provocando uma cegueira. Aqui vou fazer uma referência ao Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira. É exatamente essa cegueira, sobre o excesso de visualidade, é sobre essa cegueira que o Saramago está discutindo no livro Ensaio sobre a Cegueira, ou no filme do diretor brasileiro fantástico Ensaio sobre a Cegueira, mesmo título. Sim, a Sociedade Espetáculo, Lorena, é a base das nossas pesquisas também. Porque a percepção dessa sociedade espetacular, visual, ela é uma percepção que remonta lá aos anos 60, 50 e 60 do século passado. E a obra Sociedade Espetáculo Guy Debord já motivou por exemplo, Maio de 68, quer dizer, as ideias de Debord acerca dessa sociedade espetacularizada, traduzida em imagens, essa sociedade para a qual as cidades eram vendidas já como mercadoria através dos postais dos seus monumentos mais bonitos, e uma cidade que se transformava em turística e afastava os seus moradores tradicionais, e aí nós vamos pensar no rompimento dos vínculos de pertencimento que tudo isso ocasiona. Vamos pensar nos centros históricos das nossas cidades brasileiras, e qual é a relação que o povo da periferia tem com o centro histórico das nossas cidades, que de muitos remontam, né, essa herança colonial, como a cidade de Rio Grande e dentre tantas outras no Brasil. A cidade de Pelotas, onde eu trabalho, né, onde está a UFPEL. Então, essas são questões primordiais de serem abordadas na escola. Mas não é uma abordagem fácil, porque nem sempre os professores estão preparados para desenvolver esse tipo de abordagem. Na medida do possível, através da extensão, né, dos projetos de extensão, a gente tenta minimamente contribuir. Mas é uma tarefa que, hoje em dia, né, principalmente em função das questões políticas, algumas direções de escola não têm tanto interesse assim, né? E aí vamos pensar.
né? Povo que não vê, povo que não olha, né? Mas de repente é mais fácil de ser controlado, né? Sim, Lorena, o papel da universidade é fundamental. Eu considero, e quando se escuta críticas a escolas, né, que é a qualidade da educação escolar, eu sempre costumo dizer que a gente precisa pensar que os professores que estão na escola são formados nas universidades e que muitas vezes eles nas escolas reproduzem exemplos que recebem dos seus professores universitários. Então, eu acho que nós precisamos pensar sobre as nossas práticas, né? E pensar também nesses exemplos dentro da universidade que nós estamos dando e de que forma a nossa atuação reverbera nas escolas. Professor, eu vou agradecer, assim, dizer que a gente está aprendendo muito com a tua fala, dizer, assim, da contribuição que está tendo para essa discussão, e até esse diálogo aqui, né, no chat, é muito participativo, a gente percebe essa interação o tempo todo. Então, eu vou te chamar daqui a pouquinho para uma consideração final, pode ser? Pode. Então, Tatiana, eu agradeço a tua participação. Agora eu jogo a palavra para você, que foi uma das palestrantes de hoje. A repercussão também das suas falas foram excelentes. Eu acho que essa temática de imagem, essa discussão que foi trazido é muito proveitosa. Então, assim, percebe-se também esse diálogo o tempo todo. Eu queria que você fizesse uma consideração final da tua participação desse evento, que você quiser falar para a gente aí, já que você só brindou com coisas maravilhosas. Palavras maravilhosas. Obrigado. Não, eu quero mesmo agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu agradeço, Marcelo, agradeço a todos vocês. Carlos, obrigada por todas as considerações também, e a todos também que comentaram no chat. E saudades, Marcelo, foi uma oportunidade muito legal, mesmo que breve, assim, muito legal estar aqui e poder compartilhar, assim, e pensar que esse é um lado, né, positivo desse momento, pensar que nos aproximou, assim, seria tão... Não sei quando eu vou poder visitar o Marcelo, mas, né, tá aqui agora é muito legal, né, poder estar conversando com vocês. E eu acho que é isso, desculpa, eu falei palavrão, gente, mas tô bem feliz, assim, foi muito legal estar aqui. A gente que agradece. Professora Cláudia, a senhora pode fazer uma consideração final para a gente já ir encaminhando para os finalmente? Sim, então, gostaria também, assim como a Tatiana, de agradecer ao Marcelo, querido, que eu não vejo há anos, né? Nunca mais vem nos visitar aqui no cassino, apareça, mas como a Tati disse, esse momento tão ruim, né, de pandemia, de repente está nos proporcionando momentos de aproximação impensados, né, há um tempo atrás. Então, eu acho também que nós, professores, as universidades estão descobrindo esse espaço e como essa possibilidade de encontro, né, de estabelecer novos diálogos, de conhecer novas pessoas, outros pensamentos, outras realidades. O país é tão grande, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Carlos, muito obrigado pela mediação. O pessoal que está nos acompanhando até agora, eu fico muito feliz de estar com casa cheia. Acho que nunca falei para tanta gente, pessoal. Muito bom estar com vocês. Nós, então, que agradecemos. Eu gostaria também de registrar um agradecimento especial às pessoas que fizeram parte dessa discussão, todos vocês que trouxeram suas considerações, né, as opiniões, as perguntas. Eu acho que foi bem profícuo esse nosso debate. Agradecer ao professor Marcelo pelo convite, por proporcionar esse encontro com a professora Cláudia Tatiana, que eu não conhecia, e agora, sim, estou bem fã, vou acompanhar as produções aí, os diálogos com vocês. Professor Marcelo, o senhor tem algo a falar para os informes dos próximos? Então, vamos lá. Primeiramente, então, agradecer ao professor Carlos pela mediação. O professor Carlos é um colega muito querido, que a gente trabalha junto, faz muita coisa junto aqui na UFRA, no Tomé Açu. E, claro, agradecer a oportunidade de ouvir a professora Cláudia e a professora Tatiana, realmente pessoas que eu não vejo, né, há muitos anos,
Eu acho que eu estive lá no cassino em 2012, se eu não estou enganado, ou 2013, alguma coisa assim. Então, foi realmente muito tempo. Então, é muito bom, né, revê-las, ouvi-las, né? Isso dá um prazer muito grande. Realmente, a pandemia nos isolou fisicamente, no sentido de estarmos cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo também nos aproximou, mesmo que mediados pela tela do nosso computador, do nosso celular, mas ainda assim nos aproxima nesse sentido. Então é muito bom. Eu quero agradecer a palestra de vocês me trouxe realmente muitas coisas boas para pensar, né? Aquela igreja lá em Portugal, que a Cláudia falou né, da sensação, do sentimento que dá olhar para aquilo tudo, toda aquela beleza, todo aquele esplendor, mas ao mesmo tempo saber do processo colonial. É a mesma sensação, eu me lembrei da mesma sensação que eu tive na igreja de São Francisco, na Bahia, vendo toda aquela ostentação barroca, ouro e tudo mais, mas pensar que aquilo também foi construído na base do poder colonial, da chibata, do chicote, da escravidão, né? Mas a arte, de toda maneira, nos impacta. Se no passado ela só nos fazia perceber o aspecto estético, hoje também ela nos faz perceber o aspecto político, né? Porque então nós digamos, avançamos bastante no sentido da discussão. Eu vejo a Cláudia Maier aí também fazendo comentários, e ela também será palestrante nesse ciclo. No dia 12 de agosto, ela vem nos falar sobre queer, pandemia, anarquismo, né, interseccionalidade. Então, esses eventos têm proporcionado muita coisa boa, então eu quero só agradecer. Bom, para a gente encerrar, eu quero dar alguns informes, que eu sei que as pessoas estão perguntando, reforçando que o certificado fica pronto até 15 dias lá no SIGA-A. A presença está sendo contabilizada pelo Google Attendance, mas a gente já colocou o link de um formulário para fazer uma dupla checagem e também para a gente ter um feedback das pessoas a respeito do evento. Então, eu sou muito curioso, né? Eu coloquei o link e já vou olhando o que as pessoas vão preenchendo, né? Então, nós temos lá a professora Cláudia, a professora Tatiana, professor Carlos, um lugar que é optativo para falar da percepção sobre o evento, e aqui só elogios, né? Então, realmente isso é muito importante para a gente saber o que as pessoas sentem. Então, muito obrigado pelos elogios, pela colaboração, pelas sugestões, né? Há muitas sugestões lá também, até algumas muito interessantes, quem sabe, para a gente projetar, pensar adiante outros eventos. Então, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pelas sugestões. Elas são realmente muito importantes para a gente poder continuar e também poder melhorar, né? As pessoas falaram, teve alguém que perguntou da programação, então nós colocamos aí um link do Google Meet, aliás, um link da nossa página do Facebook, onde a gente costuma colocar a nossa programação. Então, sempre nós divulgamos lá, mas a gente também, quando envia, comunica a respeito do certificado, a gente também avisa dos próximos eventos. Então, na semana que vem, se vocês estiverem interessadas, na semana que vem nós teremos um evento sobre educação indígena, tá? Então, nós teremos uma professora da UFRA, do campus Paragominas, e uma professora da UFOPA, da Federal do Oeste do Pará. Então, será sobre educação indígena, tá? Mas nós temos uma programação que vai até o final de agosto. Então, todos estão convidados a estarem com a gente até final de agosto para a programação. Então, só vou deixar esse convite para o próximo, que será sobre educação indígena. E para finalizar mesmo, eu queria colocar uma imagem que para nós é muito cara e que fala justamente desses espaços que a gente convive e que estão sendo aproximados justamente por essa situação complexa que nós vivemos, né? Então, a professora Cláudia e a professora Tatiana são lá do extremo sul do Brasil, né? Da cidade de Rio Grande, né? Acho que é quase já no Uruguai, e nós estamos aqui no norte do país, né? Então,
Então, é muito bonito perceber, termos esta aproximação entre nós. E eu queria mostrar uma imagem, você bem que está com problema de... Desculpe? Alguém falou? A minha imagem não está carregando? Carregou. Então, professora Cláudia e professora Tatiana e todas as outras pessoas que estão em outros lugares do Brasil, nós gostaríamos de encerrar com essa imagem, que é a imagem do nosso campus, do campus Tomé Açu, da UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia, que é o nosso campus no meio da floresta amazônica, no meio da floresta, no meio da mata. Então, é justamente por isso, viu, Eliana, que eu coloco essa imagem. Justamente uma imagem convite, viu, professora Cláudia, Tatiana, que é para vocês terem vontade, desejo, se sentirem impulsionados a vir nos visitar, conhecer o nosso campus e trazer esse conhecimento também presencialmente quando nós sairmos desse período de pandemia. Tá, então eu termino com essa imagem, que seja uma imagem convidativa para todos que são de outros lugares do Brasil virem nos visitar. E do mais, é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde e os feedbacks e o contato e o diálogo continuam, seja nos outros eventos, seja em outros espaços. Muito obrigado, professor Carlos, também. E é isso. Se alguém quiser dizer uma palavra final, mas, do contrário, boa noite. E eu agradeço também o Cláudio e a Áurea, que são os intérpretes de Libras, que garantem para a gente a comunicação, a acessibilidade comunicativa. Nós temos sempre tido pessoas surdas participando dos nossos eventos. E também agradeço aos profissionais da TI do campus da UFRA Tomé Açu. Boa noite, não deixe de responder o formulário e nos dar sugestões para próximos encontros. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Até. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Tatiana. Valeu. Boa noite, Lisonete.